Dia desses acordei de manhã e falei, vou no supermercado. Eu falei, não, vou na padaria, vou comprar um frango assado. Mas sabe aquele dia que você acorda e você não está querendo conversar com ninguém? Você acorda assim, você está meio bolado, e você fala, porra, eu vou lá comprar, mas se Deus quiser, ninguém vai aparecer e vai conversar comigo. Então, eu cheguei lá na padaria, fiquei lá esperando o frango assado, e aí eu vi uma senhora caminhando na minha direção, eu falei, meu Deus, ela vai falar comigo, ela vai falar comigo. Eu fechei o olho, eu invoquei todos os santos que eu conheço, não são muitos. Falei, não fala, não fala, não fala, não fala. Ela falou. Ela falou assim, olhou, calor, né? Aí eu falei, calor. Ela, eu acho um absurdo. Aí eu falei, o quê? O que você acha um absurdo? É um absurdo, porque é tão calor danado aqui fora. Você imagina lá dentro o cara que está preparando o frango assado, né? E está passando esse calor absurdo, um calor colossal, cara. Aí eu falei, é verdade, mas a senhora veio aqui fazer o quê? Aí ela, eu vim comprar frango assado. Aí eu falei, aí a senhora me quebra. Aí a senhora complica para o meu lado. No total, assim, a senhora já veio falar comigo. Você fala que vai comprar um frango. Aí eu fiquei pensando, isso, né, bateu um gatilho na cabeça. A gente realmente curte meter a boca no trombone, né? Botar a boca no trombone é a nossa especialidade. Eu digo que o nosso esporte nacional é reclamar. Depois dos 7-1 da Alemanha, cara, acabou o futebol. O negócio é reclamar. Um grande amigo meu que também falou na plataforma TEDx, ele diz que existem 3 tipos de pessoa. O Gabriel Gomes, ele disse que existem os que reclamam, os que fazem e os que sustentam ou apoiam aqueles que fazem. E eu sempre sinto que a gente tem muita gente reclamando, pouca gente fazendo e pouca gente apoiando. A gente gosta muito de reclamar, a gente gosta muito de reclamar do vazio, né, da ausência. A gente aponta o dedo, a gente julga e a gente aponta o dedo. Ah, que ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. E aí eu quero lembrar a vocês que existe um vazio bom. Existem vários tipos de vazio que são maravilhosos. Por exemplo, sua sogra, quando ela não vai no churrasco que você fez. Maravilhoso vazio. Por exemplo, o teu chefe que decidiu não ir trabalhar sexta-feira. Lindo, lindo vazio. E o vazio do governo? O vazio do governo também pode ser algo muito bom. Também pode ser algo muito bom. Então eu queria falar do vazio do governo nesse lugarzinho aí. Essa é uma escola muito especial, lá na minha cidade, Niterói. Chama o Colégio Estadual Alsina. Esqueci o sobrenome do colégio, mas é Alsina. E lá no Alsina, o vazio se faz muito presente. Ela foi uma escola construída 65 anos atrás para ser uma escola temporária. E aí ela está aí, temporária até hoje. É uma temporalidade muito especial. 65 anos. Então, assim, toda a escola é construída, assim, tem muitas fiações aparentes, né? Tudo é bem temporário lá. E essa coisa de escola temporária acabou tomando conta dos corpos que estão dentro daquela escola, né? As pessoas esperam. As pessoas dentro daquela escola esperam e continuam esperando, esperaram por esses 65 anos. Então, quando a gente pisou pela primeira vez nessa escola, a reação foi, vocês são do governo? Vocês são da secretaria? Vocês vão trazer o governador aqui? Eu falei, não, e tomara que ele não venha nunca. A minha torcida é que ele não venha, que eles não saibam que essa escola existe, né? Eles esperaram, eles continuam esperando. Então, assim, a maneira como a gente lida com o vazio define muito o tipo de democracia que a gente tem, define muito a apropriação do espaço físico, né? E define também quem é que nós queremos ser, né? Então eu quero falar um pouco sobre isso. A gente esquece um pouco que o porvir, na verdade, é deixar de vir a ser. A gente tem a percepção de que o futuro está em aberto. O futuro a Deus pertence. Eu tenho uma notícia sombria para vocês. Até mesmo o tempo vai acabar. O tempo vai consumir o tempo. Essa é uma lei muito pouco famosa, mas que tem que ser famosa. É a lei da entropia, uma lei da termodinâmica. Tudo será consumido, tudo se consome, inclusive o nosso futuro. Então a gente precisa parar de olhar para o porvir e fazer pelo agora, né? E aí esse incômodo que aconteceu lá na escola, naquela escola que eu mostrei, me fez olhar para o futuro e falar assim, ok, mas é preciso fazer agora, né? Olhar para o presente.
E aí eu começando a olhar para o presente, olhando para todas essas crises que a gente vive, eu me fiz essa perguntinha: o que é mais escasso hoje? O que vocês acham? Valendo! Eu respondi, antes de vocês. Eu acho que é tudo, tá? São todas as anteriores, mas eu marquei duas em especial. Educação e consciência. Eu fiquei pensando, o que é mais escasso? Educação ou consciência? Ou as duas? Eu acho que a gente tem mais acesso à educação do que nunca tivemos. Que educação é algo super contestável e algo que vai ser falado mais tarde hoje. Mas consciência, o acesso à consciência é algo mais sério e mais complicado. Então, no meu ponto de vista, a gente está vivendo uma grande crise. Uma grande crise que a gente ainda não identificou muito bem. É uma crise de cidadania. Cidadania. A gente fica pensando assim, mas que cidadania é essa que você está falando, Gustavo? Aí eu fui pesquisar, eu olhei os conceitos de cidadania, cheguei em Hannah Arendt. Hannah Arendt, quando fala dos espaços públicos, ela fala de dois tipos de relação. O espaço de aparência e o mundo compartilhado. Vocês já ouviram falar nisso? A Hannah é fera, né? Ela é pimpona, aí, como vocês estão vendo na imagem. Ela é sensacional. E ela precisa chegar a mais pessoas. Então, esse conceito de espaço de aparência é aquilo que a gente pode entender como a esfera em que a gente dialoga sobre a polis. A esfera em que a gente dialoga sobre as coisas que nós precisamos fazer para que a nossa vida seja melhor. E aí, olhando para o dia a dia, olhando para a realidade, eu me pergunto, que diálogo? Eu tenho a grande impressão de que a gente está passando por um processo de WhatsAppização da comunicação. É o festival, é a surra de monólogo. Você está lá, alguém escreveu, daqui a pouco alguém escreve de volta e você fala assim, olha, cara, eu vi um filme fantástico ontem ali. É mesmo, cara, abacaxi é maravilhoso. Ninguém se escuta. Né? A gente troca monólogo. E isso é no WhatsApp, imagina na Câmara de Vereadores. Né? Eu sei que não pode falar de política, não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre espaço, espaço de diálogo. O espaço de diálogo desapareceu, ela é uma ferramenta negligenciada na educação, nas ruas, nas redes sociais, é monólogo. Então, essa é a minha visão. E aí, eu fico pensando na outra esfera pública, a esfera do mundo compartilhado. E aí eu lembro de Arizinho. Arizinho está presente em tudo, né? Arizinho é fantástico, Arizinho é um monstro. E ele fala da nossa conjugalidade, né? De sermos humanos quando somos conjugais. Quando compartilhamos, somos humanos. E aí eu falei, tá ruim também. Essa área também não está legal. Essa área da conjugalidade também não está funcionando. Né? A gente delega muitas das coisas que a gente pode fazer junto. A gente prefere um sistema de representação que está nos distanciando do fazer, né? E que está nos distanciando de nós mesmos, como seres humanos. Eu não sei quem falou, não sei onde, qualquer coisa do tipo. O ser humano, essa é uma frase que veio do meu sócio me lembrou dessa frase, Álvaro. Ele me lembrou dessa frase, ele falou assim, o ser humano é o único ser que nasce humano e passa o resto da vida toda tentando ser humano. Ele nasce humano, depois ele tenta virar humano de novo. Ele nasce humano, depois deixou de ser humano e agora ele fica tentando ser humano de novo. É estranho. Eu entendo que a nossa humanidade reside no que temos de conjugal, no que dividimos, certo? E aí vocês devem estar pensando, tá, beleza, da onde vamos para isso, né? Eu fiquei pensando assim, tá, quando a gente vai trabalhar transformação, quando a gente vai trabalhar ação, a gente precisa sair de um ponto, certo? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta de pesquisa etnográfica que saiu de um ponto de incômodo. Nessa foto vocês estão vendo o grande Malinovski, né, entre os nativos das Ilhas Trobriand. E dá para você perceber que, apesar dele estar fazendo ali aquilo que o tornou famoso, a observação participante, ele participa, mas ele continua sendo Malinovski. Ele continua sendo um outsider até um certo ponto. Então isso incomodou as pessoas lá na década de 70. Assim, como é que a gente pode coletar dados? Como é que a gente pode transformar o nosso engajamento e a nossa pesquisa em ação deles por eles? E aí surgiu essa sacada. Entrega a caneta.
Não seja você o cara escrevendo sobre eles, por mais que você esteja vivendo dentro, vivendo com. Não seja você o cara escrevendo por eles. Entregue a caneta e deixe que eles escrevam por eles mesmos. Deixa que eles façam e que sintam pertença. Né? A grande frase, a grande chave é pertença. Então, o que eu quero falar hoje para vocês é sobre uma ferramenta que é como um kit. É um kit de ação. Chama PLA. Participatory Learning and Action. A gente pode chamar de Zé, a gente pode chamar de Carlos, ou a gente pode chamar de aprendizado participativo. O nome pouco importa. Quando a gente chega com um nome em inglês, as pessoas falam, ah, meu Deus, é um software. Não, não é um software, é um kit. E esse kit funciona assim. A gente tem um momento de corte transversal, um momento, então, em que a gente vai caminhar pelo espaço que a gente quer transformar e vai identificar o que a gente sente. Né? E a gente pode botar outras camadas nesse corte transversal, a gente pode botar a camada da grana, a gente pode botar a camada da mobilidade, a gente pode botar quantas camadas a gente quiser. Normalmente, a primeira camada que eu coloco é a camada do sentir. O que a gente sente quando a gente caminha de um ponto A para um ponto B? E aí, nesse caminhar, a gente vai tomando nota. Ok, senti isso, senti aquilo. Nesse momento aqui, me senti um incômodo enorme. Então, esse caminhar do ponto A para o ponto B é o corte transversal. Então, esse é o primeiro ponto do kit. O segundo ponto do kit é identificar problemas grandes e tentar lapidar e chegar em problemas pequenos. E aí a gente usa uma técnica chamada árvore-problema, que as pessoas se desesperam, normalmente, porque surgem mais problemas que você ainda não tinha visto, mas que estão ali. E você fala assim, putz, cara, tem muito mais do que eu imaginava. Né? Então, a árvore-problema é o nosso segundo passo. Né? O primeiro passo é a gente caminhar e identificar os incômodos. O segundo passo é, dentro desses incômodos, quais são os reais problemas. Daí, a gente parte para ideação. Gerar soluções para aqueles probleminhas específicos que a gente identificou na caminhada e que a gente identificou lá na árvore problema. E aí eu uso essa técnica, chama 356, é uma técnica enlouquecedora. São 3 ideias por pessoa, então são 6 pessoas, 3 ideias em 5 minutos, 6 pessoas. Então a gente tem um grupo de 6, no máximo 6, e cada uma dessas pessoas precisa gerar 3 ideias. Então, é uma explosão de ideias, uma explosão de soluções que depois vão ser mergulhadas para levar para a ação. E aí a gente tem que priorizar. Tá, desse mundão de ações e de ideias e de percepções e de incômodos, o que é que a gente vai levar para a ação? Quando a gente fala de identificar um problema, é o primeiro passo. Solucionar o problema é um segundo passo gigantesco. Priorizar é a chave. Jogar toda a sua vontade, todo o seu desejo, toda a sua intenção em algo que precisa ser transformado. Então a gente prioriza, né, e depois a gente parte para a ação. Então, lembra daquela escola que eu falei lá no começo? O Alcina? A gente foi fazer isso lá. Num projeto chamado Comova. Comova, mover junto. Eles ficavam perguntando, e aí, você é da prefeitura, você é da secretaria, você vai ajudar a gente? Eu falei, não, nós vamos fazer isso juntos, se vocês quiserem. Se vocês quiserem. Né? E aí a gente foi lá para a Alcina, a gente reuniu um grupo de voluntários, e a gente propôs a eles voluntariado também, porque eles iam ter que vir para a escola em dias e em horários que eles não estão na escola. E a gente passou a identificar. Então, a gente usou o corte transversal para identificar os incômodos andando pela escola. Nesse caminhar, a gente identificou alguns incômodos. E aí, desses incômodos, a gente mergulhou. Usou a árvore problema para identificar os reais problemas escondidos naqueles incômodozinhos que surgiram no caminhar. Identificando esses reais problemas, a gente partiu para priorizar e para gerar soluções. Certo? Então, um processo de desenho coletivo de soluções. A PLA é isso, uma ferramenta, é uma tecnologia social para o desenho coletivo de soluções. E daí, a gente começou a executar. Então, a gente adotou um espaço da escola que estava abandonado e cercado de grades, dá para ver algumas delas. Atrás dessas grades, por exemplo, tem um monte de carteira abandonada, algumas delas ainda com plástico, mas abandonadas. Então, a gente adotou um espaço que era um espaço de incômodo, que a gente identificou lá naquele corte transversal. A gente encontrou problemas específicos dentro desse incômodo e a gente partiu para a ação, executou e depois a gente celebrou. Esse espaço foi adotado, não foi pelo Gustavo, não foi por uma empresa, foi pela escola
Isso envolveu os coordenadores, isso envolveu os professores. Foi um trabalho que levou, no total, quase 6 meses, né? E envolveu muito as crianças da escola. Envolveu muito trabalhar aquilo que é ser humano. A conjugalidade, a pertença. Então eu queria deixar vocês com uma frase linda que eu hackeei. Eu adoro hackear as coisas. E aí, eu não sou um grande fã de Descartes. Mas ele me ajudou a hackear. Eu hackeei a frase de Descartes. E eu penso que, na verdade, pertencemos porque existimos. Pertenço, logo existo. A gente precisa pertencer. A gente precisa de tecnologias sociais de pertencimento, de ação, de engajamento. Então eu queria fazer um convite. Vamos pertencer junto. Vamos voltar a existir. Obrigado.